Benfica hoje então, vamos lá então, Benfica defrontou o Arouca no Estádio da Luz, dia muito importante para os benfiquistas, né? Enquanto o jogo estava a decorrer, as mesas de votos, né, estavam abertas para encontrar hoje o novo, ou a continuidade sobre aquele que será o presidente do Benfica que bateu o recorde do Guinness, né? Mais de 85 mil que foram votar para escolher então o presidente do Benfica numa noite especial. O Benfica defrontou o Arouca. Meus amigos, 5-0 é um resultado bastante expressivo, em que normalmente as análises são mais curtas em relação à equipa do Benfica, em especial, e depois também cruzar aqui alguns dados com a equipa do Arouca. José Mourinho, que também foi votar com alguns jogadores, achei curioso o Turbine a dirigir-se para votar também, Turbine, mas se é sócio, tem o seu direito para votar. Como estava a dizer, numa noite especial em que José Mourinho traz aqui algumas alterações. António Silva sentou no banco de suplentes e tivemos aqui a aposta de Tomás Araújo. Mais trocas que José Mourinho traz. Prestiani acabou por ser titular um pouco mais à esquerda. Gostei muito da exibição de Prestiani e tentar perceber se José Mourinho vai dar continuidade àquilo que Prestiani fez hoje no Estádio da Luz, e com Osnas à direita, até porque Bá está a recuperar, Dedić também se lesionou. Um Benfica que, ao olhar para este quadro tático, não é bem assim que o Benfica jogou. É mais o espelho do 4-3-3, o Enzo Barrenetxea a ser o vértice do triângulo em baixo, e com uma base centro-direita Richard Rios e centro-esquerda Sudakov, em que muitas situações José Mourinho roda o triângulo, Sudakov mais no corredor interior e o Richard Rios acaba por descer um pouco. Mas creio que no modelo de José Mourinho o 4-3-3 começa, mas depois há uma dinâmica não só no corredor central, como uma dinâmica do lado esquerdo e do lado direito. O jogo não começou bem. José Mourinho tinha aqui a criação de uma ponte para aquilo que foi o jogo penoso, medíocre do Benfica frente ao Newcastle, fazer a ponte para o jogo frente ao Arouca numa noite especial, como eu já falei, e o Benfica não começa muito bem o jogo. Notava-se que era um Benfica a tentar controlar o jogo, não a dominar, que são coisas diferentes, a tentar controlar o jogo, e um Arouca muito frágil naquilo que é a relação do individual e depois a questão coletiva deste Arouca. Vocês sabem que Vasco Seabra é um treinador que gosta sempre de jogar olhos nos olhos com os grandes, e por isso, muitas vezes, o resultado final acaba por sair uma goleada, né? À exceção do ano passado, que o Arouca prejudicou o caminho para o título do Benfica ao empatar a 2 bolas no Estádio da Luz, né? Portanto, o Arouca dificultou depois para aquele que seria o jogo do Sporting, outros campeonatos. E Vasco Seabra é um treinador que, olhos nos olhos com uma equipa grande, e muitas vezes acaba por ter este resultado. O Benfica, como eu disse, não começou tão bem a partida. Eu acho que o Benfica de José Mourinho está ao encontro, né, e está dentro de um processo para chegar à tal identidade, e acredito que o somatório de jogos e de minutos vão ajudar com que José Mourinho chegue a esse patamar da tal identidade, mas importante é ganhar, porque estás a trabalhar e se não ganhares, a coisa pode complicar, e numa corrida contra o tempo acaba por ser extremamente difícil. O Benfica, na tentativa de controlar, porque o Benfica com mais bola dentro do meio campo do Arouca, mas não havia as ligações que eram necessárias para trazer um Benfica muito mais estável no momento com bola. O Benfica foi criando pouco, mas com alguma chegada ao último terço, mas nunca através de uma boa definição. O Benfica constrói, o Benfica chega a uma zona intermédia, mas depois quando chega à parte do último terço, não trouxe essa qualidade que muitos adeptos gostariam que nesta altura o Benfica já tivesse. Há aqui depois as situações do jogo. O Benfica acaba por ter um primeiro penalti, ao minuto 9, num braço de um jogador do Arouca, e depois ao minuto 21 acaba por ter um segundo penalti, em que Pavlidis acabou por fazer o golo. Eu creio que nessa procura da tal identidade,
eu não trago o quadro tático, mas através deste, eu vou-vos tentar explicar a tal procura dessa identidade. Os golos foram ajudando a equipa do Benfica a ter oxigênio e foi diminuindo um pouco aquilo que era a expectativa e a própria estratégia de, de Vasco Seabra para aquilo que eram as aspirações do Arouca. Portanto, o golo foi somando e o balão de oxigênio foi diminuindo por parte do Arouca. O Benfica acaba por chegar ao 3-0 e aí mata com o jogo, com o golo do Otamendi numa bola parada, uma saída de João Valido em falso e Otamendi faz o 3-0, mas a criação deste Benfica vai ser muito patenteada com este tipo de jogo, onde no Tugão isto vai funcionando, mas a construção se faz no Tugão, numa Liga dos Campeões, a jogar desta forma, claramente se torna muito mais difícil para o Benfica, acreditando que todo o processo de Mourinho no Tugão acaba por ir à frente, se calhar não tão rápido, mas mais lento, e o Benfica está nessa tal construção. O Benfica que, se vocês olharem para a primeira fase de construção, o Benfica tem aqui uma condicionante que é o Oshnas, que é um jogador que não sobe muito no corredor, porque vai dar espaço a Luque Bacchio. Em muitas situações o Benfica jogava um pouco longo para Luque Bacchio e Oshnas ficava um pouquinho mais retraído, principalmente na primeira parte, em que se exigia a Richard Rios essa ligação. E Richard Rios não está para o Benfica, para aquilo que os benfiquistas esperavam de Richard Rios. Numa primeira fase de construção, que eu estava a falar que uma das condicionantes foi o Oshnas, porque ficava mais fechado e o Benfica não tinha a tal projeção, mantendo só Luque Bacchio à direita. No lado esquerdo é bastante diferente e sempre disse que o lado direito do Benfica funcionava melhor com Dedic e com Luque Bacchio e na esquerda com Sudakov e Dal não funcionava. E hoje houve um pouco um contrário dessa relação intersetorial, porque Prestiani fez um excelente jogo e foi ajudando àquilo que foram as movimentações do Dal. O Benfica na primeira fase de construção, como eu já vos disse, no lado esquerdo parecia que havia mais química, incrível, porque Prestiani foi titular pela primeira vez, mas funcionou. Funcionou muito mais o lado esquerdo do que a relação intersetorial com Oshnas e com Luque Bacchio. O Benfica tem outra condicionante que se chama Richard Rios e Sudakov. E estamos a falar da primeira fase de construção. Porquê? Porque os centrais abrem para receber a bola e quem desce é o Enzo. Ou seja, Enzo é a primeira ligação por parte do Benfica contra um Arouca que não pressionava muito. Ou quando pressionava, não era eficaz. E quando tu tens o Enzo Barrenetxea que desce para ter bola, é preciso que os outros jogadores do corredor central consigam ter mobilidade à procura do espaço. Eu creio que Sudakov ainda está com alguma falta de interpretação sobre aquilo que são os momentos da equipa e naquilo que é a procura do espaço. E Sudakov, com o tempo, vai percebendo quais as necessidades da equipa para oferecer uma linha de passe. Outra situação é Richard Rios, que com bola nos pés a coisa está muito complicada. E no corredor central tu podes dar uma linha de passe, porque eu acho que Richard Rios, em termos de conhecimento tático, está acima de Sudakov, como é lógico, para aquilo que são as necessidades da equipa, mas quando Sudakov se esconde um pouco do jogo e o Richard Rios vai descendo pelo corredor, meus amigos, uma bola nos pés de Richard Rios, em que ele depois não tem os apoios certos para o local onde quer transportar a bola, torna-se aqui um problema para o Benfica. E acho que o Benfica e José Mourinho precisa de resolver essas questões no corredor central, porque mesmo que Richard Rios possa não descer, por exemplo, Oshnas, mantendo Luque Bacchio aberto, Oshnas pode vir para o meio e ajudar na construção com Enzo Barrenetxea e soltar o Richard Rios, porque o Rios é para duelos, não é? Duelos individuais, roubos de bola, recuperações, choque com o jogador. Richard Rios está para isso. E acho que o Benfica tem alguns problemas de construção. Hoje não se notou muito porque é o Arouca, mas contra outras equipas poderá sentir o mesmo, o que eu acho que nesta construção de José Mourinho isto possa estar melhorado. A relação da zona intermédia foi uma situação que eu gostei muito.
a relação de Samuel Dahl com Prestiani, muito boa. Prestiani a jogar dentro consegue-o jogar, como o Prestiani a receber fora também o consegue fazer. E acho que foi simplificando aquilo que Dahl poderá dar a este Benfica. Prestiani, quando tem bola, e nós estamos a olhar sempre para o Prestiani quando tem bola, ele consegue executar timings que vai ajudando o Dahl na subida do corredor. E sublinho, o contexto é o Arouca, que traz ou que trouxe hoje mais facilidades para que essa relação conseguisse existir e para que Samuel Dahl fosse crescendo através do corredor mais à esquerda. Portanto, o lado esquerdo do Benfica, muito bem e muito positivo para este ano, e que acabou por fazer uma assistência para um dos golos do Benfica. No lado direito, muito investimento naquilo que é Luque Bacchio, no mano a mano, no 1 para 1, a tentar a tal imprevisibilidade para chegar à linha, cruzar ou vir para dentro e fazer aquele remate em banana. Gostei muito mais da relação do lado esquerdo do que do lado direito, apesar que Luque Bacchio fisicamente também ainda não está para um jogo de 90 minutos. No corredor central, na zona intermédia, e antes de chegarmos ao último terço, na zona intermédia, Richard Rios continua a ser um pequeno problema para esta equipa, porque na relação com bola acabou por falhar alguns passos, acabou por perder algumas bolas, e o Benfica, quando está a propor o jogo e a construir, não pode perder essas bolas porque dá a transição ofensiva para o adversário. E Richard Rios está com esse problema. Há alturas do jogo em que Richard Rios pega na bola, consegue se virar para o jogo e consegue construir. Mas depois falta-lhe o detalhe, que é aquele detalhe que ele nunca vai ter, que é o último passe. E nisso, Sudakov já me parece ter. Sudakov é um jogador que joga muito mais dentro do meio campo do adversário do que propriamente dentro do seu meio campo naquilo que é a construção. E Sudakov, com algumas dificuldades posicionais, vai escondendo isso com a sua qualidade quando tem bola. O último terço, Pavlidis, com 3 golos, 2 deles por penaltis, mas acho que Pavlidis, naquilo que é também a sua construção e na relação agora corredor central com o Sudakov, mantendo com o Richard Rios, eu acho que o Pavlidis fez a exibição que tinha que fazer à ponta de lança, e em termos de deslocamento e procura do espaço, Pavlidis é o ponta de lança para a equipa do Benfica. A segunda parte foi a um ritmo que o Arouca também foi permitindo. Aliás, na primeira parte, o Arouca tem uma situação, que é o Sudakov que falha o passe, não é? Faz um passe para o corredor central e um jogador do Arouca acabou por finalizar e a bola nem foi à baliza. Portanto, foi a única situação da equipa do Arouca. Na segunda parte, acho que valeu muito mais por aquilo que foi a gestão de José Mourinho. O Benfica marca um penalti aos 49 minutos e depois foi 49, 49 e depois o gol de Ivanovic também de penalti. Portanto, Pavlidis ao minuto 49, Ivanovic de penalti. Mas eu creio que a segunda parte foi ainda ao encontro daquilo que o Benfica precisava para encontrar a tal química entre a equipa. E acho que a gestão de José Mourinho foi um pouco ao encontro de melhorar certos setores para que os jogadores que jogarem menos tempo também tenham esse caminho a percorrer naquilo que é a sua identidade. Acho que Sheldrop entrou muito bem. Sou crítico, vou sendo crítico de Sheldrop, mas acho que o miúdo entrou muito bem, muito agressivo com bola, muito imprevisível de 1 para 1, e acabou por ter uma entrada muito diferente daquilo que ele tem vindo a fazer nos últimos jogos que jogou pelo Benfica. João Rego, o miúdo da formação, entrou muito bem, não só na procura do espaço, mas também em situações de profundidade. É um miúdo com qualidade, é um miúdo que deveria ter mais minutos, mas mais minutos naquilo que são as necessidades da equipa e não tanto na necessidade do jogador. E ele, com essa necessidade da equipa, ir entrando para produzir e angariando mais minutos. Acho que o João Rego entrou numa forma muito boa. O Ivan Lima, muito ansioso, muito nervosismo, Estádio da Luz, dia importante, Primeira Liga, 14 minutos
para jogar mais descontos. O miúdo muito preso ao corredor, muito jogador comboio, que tentou em algumas situações de 1 para 1, mas vocês conseguem notar a tal ansiedade que é na mudança de velocidade, o ir à linha e cruzar logo, e tentar fazer um bom trabalho, o que acaba por ser normal. Não conheço o Ivan Lima, tive hoje aqui alguns minutos do miúdo, e parece-me que naquele lado direito pode ser uma solução para o Benfica, até porque o Benfica mantém Luque Bacchio, e para o lado direito muito difícil depois tentar arranjar aqui uma solução, até porque Oshnaz acaba por ser o todo-terreno, mas Luque Bacchio também tem estado bem. Leandro Barreiro para o meio campo, Ivanovic parece-me triste, Ivanovic está triste, tem jogado menos, projetava uma época diferente, mas em outubro a época não acabou. Sinto triste Ivanovic à procura com uma grande ansiedade pelo golo, em que depois acabou por marcar um penalti, mas não reduz aquilo que é a qualidade de Ivanovic. Portanto, foi um bom jogo para o Benfica, num dia especial. Benfica que vence por 5-0 o Arouca. Acho que Vasco Seabra tem que perceber o contexto da situação, sabendo que ele nunca abdica dos seus princípios. Um Arouca que nem deu para destacar qualquer jogador da equipa do Arouca, exibição coletiva muito fraca. O Benfica, com alguns problemas, ganha por 5-0. Acho que foi um excelente resultado para uma exibição que não foi aquela brilhante que os adeptos estavam à espera, mas que faz parte da construção deste projeto. 5-0, noite importante para o Benfica, e vamos ver que ponto é que o Benfica vai criar para o próximo jogo. O próximo jogo é com o Tondela, para a Taça da Liga, e só depois o Vitória em Guimarães.